Você já se perguntou como era o mundo antes da queda de Adão? Quais elementos só apareceram após o pecado? No vídeo de hoje, vamos explorar 5 coisas que Deus nunca criou antes da desobediência no Jardim do Éden. Prepare-se para uma jornada cheia de descobertas e reflexões sobre como o mundo era antes da corrupção e o que essas mudanças significam até hoje. Um equívoco comum é acreditar que tudo foi criado nos primeiros 7 dias, mas, na verdade, a maldição trouxe à existência várias coisas que antes não existiam. Um exemplo significativo são os espinhos e cardos. O mundo atual é muito diferente do que era no Jardim do Éden e também após o dilúvio. Essa mudança ocorreu devido à queda do homem, que alterou toda a criação de Deus. Logo após esse evento, Deus falou a Adão, dizendo: porque você deu ouvidos à voz de sua esposa e comeu da árvore que eu lhe ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com dor você comerá dela todos os dias da sua vida. Ela produzirá para você espinhos e cardos, e você comerá a erva do campo. Gênesis 3, 17 a 18. Por causa de Adão, a maldição caiu sobre toda a criação. Antes disso, a terra produzia apenas coisas boas, mas após a maldição, apesar de ainda gerar bons frutos, também passou a produzir espinhos e cardos que cresciam de maneira mais rápida e fácil que os bons frutos. Lembramos que Jesus foi coroado com espinhos, Mateus 27, 29, simbolizando que ele tomou a maldição sobre si. Antes da maldição, Adão trabalhava alegremente no Jardim do Éden. Após a queda, porém, o trabalho tornou-se árduo e penoso. Não tem o homem um tempo de serviço duro na terra? Seus dias não são como os dias de um trabalhador assalariado, como o servo que anseia pela sombra e como o assalariado que espera ansiosamente pelo pagamento. Jó 7, 1 a 2. Mesmo que a maldição tenha tirado a vida fácil de Adão no paraíso, ele ainda tinha o suficiente para viver. A terra ainda produziria alimentos para sua sobrevivência, mas ele teria que trabalhar duro para conseguir sua comida. Segunda chuva. A Bíblia diz que a terra não recebeu chuva até o dilúvio no tempo de Noé. Será possível que as pessoas nunca tenham visto chuva antes do dilúvio que cobriu toda a terra? 2 trechos bíblicos sugerem isso. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e separou as águas que estavam debaixo da expansão das águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Gênesis 1, 6 a 7. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar o solo. Gênesis 2, 2, 5. Alguns acreditam que esses versículos indicam que não choveu até que o dilúvio acontecesse. A terra era irrigada por uma névoa que subia do solo até que as águas do dilúvio foram liberadas. Esses estudiosos argumentam que a água para o dilúvio veio das águas acima, mencionadas em Gênesis 1, 6 a 7, que foram mantidas desde o 2º dia da criação e só foram liberadas durante o dilúvio. Há várias evidências bíblicas que corroboram essa ideia. Primeiramente, não há menção de chuva antes do dilúvio. A terra original e o Jardim do Éden eram regados por rios e névoas, e não por chuva. Além disso, uma possível camada de vapor ao redor da terra antes do dilúvio pode ter criado um clima sem variações de pressão, o que impediria tempestades. Quando essa camada caiu, a chuva tornou-se um evento comum. No entanto, algumas pessoas sugerem que o termo hebraico traduzido como névoa, na versão King James, é melhor traduzido como corrente de água, como na versão NVI, indicando que a terra era regada por rios. Isso sugere que não havia chuva antes da queda, porque a água dos rios era suficiente para manter o solo fértil. Contudo, isso não significa que não tenha chovido após a queda. O versículo em Hebreus 11:7 reforça essa ideia. Pela fé, Noé, divinamente avisado sobre acontecimentos que ainda não se viam, com santo temor, preparou uma arca para a salvação de sua família.
e por meio dela condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que é pela fé. Muitos acreditam que a expressão acontecimentos que ainda não se viam refere-se à chuva ou ao próprio dilúvio, indicando que talvez as pessoas nunca tivessem testemunhado chuva antes. O arco-íris. Na Bíblia, o arco-íris é um símbolo especial de uma promessa que Deus fez a toda a humanidade. Ele nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Esse arco aparece depois das chuvas, e Deus fez essa promessa após as águas baixarem e Noé e sua família saírem da arca. Estabeleço a minha aliança convosco. Nunca mais será destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres vivos que estão convosco por todas as gerações futuras. Porei o meu arco nas nuvens, e será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós e todos os seres vivos de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Gênesis 9, 11 a 15. Deus estabeleceu essa promessa com todas as criaturas e famílias da terra, assegurando que Ele nunca mais destruiria tudo com um dilúvio. Esse pacto nos lembra da fidelidade de Deus e nos dá segurança contra desastres como o dilúvio que cobriu o mundo. O arco-íris é criado naturalmente, mas para Noé pode ter sido a primeira vez que ele viu esse fenômeno no céu. Esse evento ocorre quando as gotas de chuva têm o tamanho certo e o clima está instável, fazendo com que os raios solares se refratem através das gotas, criando o arco. Antes do dilúvio, é provável que o clima fosse estável, sem grandes variações, o que impediria o surgimento de arco-íris. O arco-íris é um símbolo da misericórdia e fidelidade de Deus. Quando vemos um arco-íris, lembramos de sua promessa e celebramos esse sinal de proteção divina contra outro dilúvio mundial. Assim, o arco-íris representa a promessa divina de segurança e paz após a tempestade. Quarto, os Nefilins. Antes do dilúvio, ocorreu uma abominação na terra. Seres que não deveriam existir foram gerados, representando a corrupção extrema que tomou conta do mundo. Gênesis 6, 1 a 4 aborda esse episódio misterioso envolvendo os filhos de Deus e os Nefilins. O texto conta que houve um casamento inapropriado entre os filhos de Deus e as filhas dos homens durante um período de grande crescimento populacional, especialmente devido à longa expectativa de vida antes do dilúvio. Há quem interprete que Satanás enviou seus anjos para se casar com mulheres humanas, corrompendo geneticamente a raça humana com influências malignas, tentando impedir que o Salvador, prometido em Gênesis 3:15, viesse ao mundo. Se Satanás tivesse sucesso em corromper toda a humanidade, o Salvador não poderia nascer. Como resultado, Deus decidiu reiniciar a humanidade com Noé e sua família, encarcerando esses anjos para que não pudessem repetir essa abominação. Quando os homens começaram a se multiplicar na face da terra e nasceram-lhes filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si esposas todas as que escolheram. Então o Senhor disse: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois ele é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6, 1 a 3. A expressão filhos de Deus pode ter 3 interpretações principais. 1. Anjos caídos que tomaram mulheres humanas. 2. Governantes poderosos e humanos. Ou 3. Descendentes piedosos de Sete, casando-se com as descendentes perversas de Caim. A ideia mais tradicional é que os filhos de Deus eram seres espirituais, anjos que geraram os Nefilins ao unirem-se com as mulheres humanas. Em Jó 1:6, o termo filhos de Deus refere-se claramente a anjos.
Num certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás também veio entre eles. Assim, o termo parece indicar seres espirituais. Além disso, a narrativa de Gênesis 6 diferencia os filhos de Deus da humanidade, sugerindo que eram seres não humanos. As ideias sobre os nefilins e os filhos de Deus são intrigantes e levantam discussões até hoje. Para muitos, a noção de que anjos poderiam ter descendência com humanos é difícil de aceitar. Contudo, essa interpretação indica que, ao misturar-se com a humanidade, os seres espirituais contribuíram para a corrupção generalizada, levando Deus a decretar o dilúvio como julgamento definitivo. O dilúvio, a inundação global no tempo de Noé, foi um dos eventos mais marcantes da Bíblia e ilustra o julgamento de Deus sobre uma humanidade corrompida. O relato bíblico indica que toda a terra foi coberta de água e todas as criaturas que não estavam na arca pereceram. Esse evento mostra a seriedade com que Deus trata o pecado e a rebelião, além de sua disposição em reiniciar a criação para proteger a pureza de seu plano divino. Segundo a Bíblia, Deus ordenou a Noé que construísse uma arca, avisando-o sobre um dilúvio que ainda não havia sido visto na terra. Noé, obediente, dedicou anos de sua vida a construir a arca, mesmo sem ter visto chuva antes. Esse ato de fé é mencionado em Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente avisado sobre coisas que ainda não se viam, construiu uma arca para a salvação de sua família. Por meio dessa fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem pela fé. Essa passagem sugere que o conceito de uma inundação era completamente novo para as pessoas da época, indicando que talvez não houvesse chuvas frequentes ou tempestades até então. A fé de Noé diante do ceticismo e da zombaria de seus contemporâneos destaca sua confiança em Deus e em suas promessas, mesmo quando a realidade ao seu redor não fornecia evidências visíveis de que algo tão drástico aconteceria. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé e toda a criação, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Esse pacto foi simbolizado pelo arco-íris, que se tornou um sinal de proteção divina e uma lembrança da misericórdia de Deus para com a humanidade. Esses 5 aspectos, espinhos e cardos, a chuva, o arco-íris, os nefilins e o dilúvio, nos dão uma perspectiva sobre como a criação original era perfeita e harmoniosa, sem os efeitos do pecado e da maldição. A introdução desses elementos na criação foi resultado direto da desobediência do homem e das consequências do pecado. Cada um desses aspectos não apenas evidencia as mudanças físicas e climáticas no mundo, mas também carrega um significado espiritual, ilustrando a necessidade de redenção e a promessa de restauração que Deus oferece à humanidade. Os espinhos e cardos representam a dureza e o sofrimento que passaram a fazer parte do trabalho humano. A chuva e o arco-íris mostram as mudanças no ambiente físico e climático, enquanto os nefilins ilustram a corrupção espiritual e moral que levou ao julgamento através do dilúvio. Ao considerar esses elementos, entendemos que a narrativa bíblica busca nos mostrar o impacto devastador da queda, ao mesmo tempo que aponta para a esperança de uma criação restaurada por meio de Cristo, aquele que tomou sobre si a maldição e ofereceu à humanidade uma nova oportunidade de redenção. Conclusão: a narrativa sobre os elementos que Deus nunca criou antes da queda de Adão nos oferece um poderoso entendimento do impacto do pecado sobre a criação, desde os espinhos que dificultam o trabalho do homem até o dilúvio que purificou a terra. Cada aspecto reflete não apenas uma mudança física,
mas uma transformação profunda na relação entre Deus e a humanidade. O arco-íris, o símbolo de uma aliança que promete misericórdia e proteção, lembra-nos da fidelidade de Deus e da esperança de redenção. Ao refletir sobre a criação original e as alterações que a maldição trouxe, podemos ver a promessa de um futuro em que essas imperfeições serão corrigidas. A coroa de espinhos que Jesus usou, por exemplo, simboliza que ele levou sobre si a maldição, oferecendo à humanidade uma nova chance de comunhão com Deus. Ele se tornou o caminho para a redenção e a restauração da criação, demonstrando que, apesar das consequências do pecado, o amor e a graça de Deus permanecem constantes. Essas passagens bíblicas são um convite à reflexão sobre nossa própria jornada espiritual. Elas nos lembram de que, mesmo em um mundo imperfeito, temos a promessa de restauração e de uma criação renovada, onde a paz e a harmonia originais serão restauradas. O aprendizado aqui é que, através da fé, podemos encontrar propósito e consolo, sabendo que Deus nos oferece não apenas redenção, mas também a esperança de um futuro livre de maldição. Essas 5 coisas nos ajudam a ver o impacto da queda de Adão e o quanto a criação mudou desde então. Se você ficou curioso para aprender mais sobre a Bíblia e as histórias que moldaram nossa fé, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam refletir sobre o propósito e a redenção que Deus oferece a cada um de nós. E deixe seu comentário. Qual desses 5 pontos mais te surpreendeu? Vamos crescer juntos no conhecimento e na fé. Quando a fé é forte e verdadeira, não há montanha que possa resistir. Na jornada da vida, ela é a luz que nos guia e faz o impossível existir. Com o coração cheio de esperança e a palavra de Deus a nos guiar, a fé movendo montanhas nos faz sempre acreditar. A fé movendo montanhas nos leva a lugares que jamais pensamos chegar. Com Deus ao nosso lado, nada é impossível. Basta acreditar, basta acreditar. Com Deus movendo montanhas nos leva a lugares que jamais pensamos chegar. Com Deus ao nosso lado, nada é impossível, basta acreditar. Quando a fé é forte e verdadeira, não há montanha que possa resistir. Na jornada da vida, ela